conhecido como PL das Fake News. O texto aguarda apreciação na Câmara dos Deputados sem data definida, desde que teve a última votação adiada na última semana. E esse PL, que prevê obrigações para plataformas digitais, ferramentas de busca e aplicativos de mensagens, já foi aprovado no Senado há 3 anos, mas divide opiniões no Congresso Nacional e entre a população também, né? E para entender melhor esse assunto, nós vamos conversar aqui no estúdio com o professor de Direito da UEPB, Cláudio Lucena, membro do Conselho Nacional de Proteção de Dados, e a gente já dá as boas-vindas. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Poliana. Boa noite, Felipe. Boa noite a você que nos escuta. Um prazer estar aqui para discutir esse projeto que é tão importante, tão polêmico, que não vem sendo discutido no tom certo. Olha aí. E para começar, já deixando claro aqui, sua ex-aluna, nossa colega de equipe, Luanda, está dizendo que você nem gosta desse nome, PL das Fake News, né? Daqui a pouco você explica. Isso, é verdade. Mas para a gente começar, professor, o que esse projeto de lei estabelece e a quem ele está direcionado? Esse é um projeto de lei que está direcionado, a princípio, para as grandes plataformas do país, ou seja, serviços com mais de 10 milhões de usuários. Ah, mas então não vai afetar muita gente? Vai, porque todos nós somos usuários dessas plataformas. No final das contas, estão atingidos todos os usuários finais, todos nós aqui, todas as instituições, e aí particularmente para quem usa conteúdo patrocinado de redes sociais, o que significa a maior parte dos negócios hoje no Brasil, que só existe no ecossistema digital, há algumas pequenas obrigações a mais de identificação também. Eu confesso que esse não é o grande problema a quem ele se destina, porque é uma norma genérica que vai afetar mais ou menos todo cidadão brasileiro, mas em todo o país onde ela for aprovada, ela tem essa mesma extensão. Ela acaba atingindo todo mundo no país. E quais são os pontos mais polêmicos, então, dessa PL? Eu vou começar com uma coisinha rapidinha, mas antes disso, eu acho que há muito consenso não encontrado sobre a maioria dos pontos desse projeto de lei, necessidade de proteger melhor crianças, identificar melhor para crianças não usarem redes sociais. Sobre isso, a convergência. A necessidade das plataformas serem transparentes e avisar a todo mundo que vai ter o conteúdo moderado por que aconteceu e como é que recorre. Também sobre isso, há consenso. Então, eu acho que a temperatura política do país não é só para isso, para tudo, né? Mas a temperatura política do país e a polarização tem afetado negativamente esse debate. Eu acho que há mais consenso do que polêmica. Agora, há realmente alguns pontos polêmicos. Havia num projeto antes, já não há essa previsão, a possibilidade de uma autoridade reguladora, que está sendo chamado, né, pelo conservadorismo, de Ministério da Verdade, que seria um órgão regulador capaz de dizer o que é que fica e o que é que sai, né, do ar. Essa é uma questão, né, um pouco mais polêmica. A possibilidade, e essa também é a possibilidade mais polêmica, é a de subversão de uma regra que nós temos hoje. Qual é a regra que nós temos hoje para manter conteúdo no ar, gente? Conteúdo só sai depois de uma decisão judicial, ponto. Ah, tem exceções? Tem, 2. Se isso agride ou expõe crianças, né, se há exploração sexual de menores, ou se há cenas de nudez, intimidade não consentida pelas partes. Desse jeito a plataforma tira sem nada. Fora isso, só com decisão judicial. O projeto inverte essa lógica e dá às plataformas a possibilidade de retirar muito mais conteúdo sem a decisão judicial. Aqui, de novo, o conservadorismo levanta o dedo e diz: abre-se uma porta para mais censura no país. Essa é uma preocupação legítima. Essa é uma preocupação que não pode ser enfrentada na gritaria. Nós temos que discutir um pouco mais isso. Tem que discutir mesmo. E o senhor acredita que regular essas plataformas digitais é importante para impedir publicações de conteúdo que ameaçam a democracia e as nossas vidas, né? Vou dividir em 2 partes. A primeira é um sim direto. É absolutamente essencial, Poliana, que a gente regule redes sociais. A internet já não é hoje um espaço onde a gente simplesmente se diverte, assiste filme, conversa com os parentes. É um ecossistema de convivência humana completo, com toda a facilidade, com todo o benefício e com toda a dificuldade e desafio que traz, inclusive discursos de ódio, ameaça de terrorismo, incitação ao suicídio. Não vamos conseguir, como sociedade, enfrentar esses problemas sem apertar um pouco a regulação das redes sociais. Essa pergunta é absolutamente... Então, é um sim, nós precisamos dessa regulação. Se ela vai ou não ser diretamente efetiva nesse combate, aqui é um enorme ponto de interrogação, Poliana. Nenhuma jurisdição do mundo, até agora, nesse momento, né, conseguiu enfrentar bem essa discussão e ter um resultado mensurável, dizendo: aprovamos essa lei e reduzimos em tanto por cento o discurso de ódio, o racismo, a violência contra a mulher. Nós não temos essa resposta. Eu acho válida a tentativa, a necessidade de um projeto de lei é urgente, mas daí a gente dizer que isso vai ou não interferir, para acabar com essa questão, a gente só tem uma esperança de longo prazo, que é a nossa educação como sociedade.
a gente precisa funcionar melhor como sociedade. Agora, esse é uma técnica de longo prazo. E há coisas imediatas que não podem esperar. Nesse caso, um projeto de lei é importante. Professor, seguindo aqui esse projeto que pode realmente fazer com que a desinformação, a violência política e os abusos que acontecem online deixem de fazer parte da rotina, o senhor bem falou aí nesse esclarecimento. Mas a gente pode considerar que é um primeiro passo no caminho a esse combate à desinformação? Sim, eu acho que tem aqui 3 passos. Há pouco tempo, Felipe, um prêmio Nobel da Paz, a Maria Ressa, colega de você, jornalista filipina, perseguida durante muito tempo por um regime político pesado, disse num evento em Paris, num evento de governança da internet, que nós temos aqui 3 passos para enfrentar esses grandes desafios que as redes sociais nos propõem. O primeiro passo é um passo de longo prazo, a gente não pode abrir mão dele, educação. As próximas gerações, se não forem educadas nesse aspecto, não terão perspectiva de convivência sadia no ecossistema digital, mas é um médio prazo. No curto prazo, nós temos a regulação. Aqui, esse primeiro passo nós estamos dando. E o Brasil é um dos pioneiros. Poucos países arriscaram esse passo legislativo porque ele é muito complexo. Mas nós precisamos educar. E há um passo imediato, que é o passo de curto prazo. Aqui só tem a gente mesmo. Precisamos nos dar as mãos. Sociedade civil, jornalistas, educadores, pais, escolas. Porque para enfrentar o problema de amanhã de manhã, e ele vai existir amanhã de manhã, aqui na TV, nas escolas, nas prefeituras, esse problema de amanhã de manhã a gente só consegue com um pouquinho de bom senso e empatia. Perfeito, professor, obrigada. Até porque o contexto das redes sociais é muito efêmero e é preciso que a gente tome cuidado, né? Professor, obrigada pelas informações, viu? Eu que agradeço pela o aula, espaço. professor. Até a próxima. Volte sempre.